eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A reunião da igreja é a reunião da eternidade. Amém? Reunião da eternidade, onde aquilo que não existe no mundo aparece. Amém? Essa é a verdade de Deus. E nós vemos aqui que Jesus veio libertar do pecado. Essa é a regra, é a Bíblia, é a palavra de Deus. De que Jesus veio salvar? Salvar do pecado aqui e salvar do fogo eterno. Salvando do pecado, quem ele salvar aqui do pecado está salvo do fogo eterno. Amém? Só esses é o que diz a Bíblia. Então, o meu interesse, que essa palavra liberta, eu quero ela. E ela diz que só tem uma maneira, na obediência. Que eu preciso, depois que eu sou salvo, eu preciso de uma limpeza na alma. E a Bíblia diz que é essa palavra aqui que faz essa obra. E essa palavra é o Filho. Se o Filho, só o Filho, amém? Então, os olhos em Cristo, com o Espírito Santo, vai nos direcionarmos para ficar olhando para o Filho, porque é Ele que faz essa obra, essa palavra salvadora, amém? Então, ele veio libertar de quê? Do pecado. Do pecado. E qual é o pecado? Viver sem Deus, viver sem a palavra, viver sem a esperança, viver no egoísmo, praticando o pecado, vivendo de acordo com aquilo que nossos pais nos ensinaram, de acordo com aquilo que o mundo dita. Isso é viver no pecado. Aí a Bíblia diz que depois que está salvo, não faz parte mais desse mundo. Então fomos libertados, a Bíblia diz que fomos não só em palavras, a Bíblia afirma que em Cristo fomos libertados do pecado, do mundo. Chegar a afirmar que não somos mais do mundo. Somos filhos, acabamos de falar aqui, somos filhos. Os judeus também falavam. Os judeus também falavam. Amém? Então, quem só pode libertar? Só o Filho. Mas ninguém. Não tenho como ajudar em nada com a minha capacidade. Só o Filho, amém? Se o Filho, falando para os judeus, se o Filho vos libertar, está anulando qualquer outra coisa. E o Filho estava diante deles falando. Se o Filho... E eles não aceitaram. Vê que eles não aceitaram. Nunca fomos escravos de ninguém. Eles não aceitaram, não. A Bíblia diz que depois desse discurso aqui, não aceitaram. Como dizem, tu sereis livres. Amém, irmão? E falou para aqueles que estavam acreditando nele. Mas depois ele cita uma palavra que eles passaram a não aceitar mais ele. Amém? Prestou atenção? Assim hoje.
Vai aceitando Jesus até um certo ponto. Amém, irmão? Porque senão já quem pensa que não vai morrer, não tem jeito. Vai morrer, e se morrer na incredulidade, sem Jesus, ninguém vai ser salvo. Não existe com essa verdade absoluta que vai poder passar fora do padrão dele. Não tem como. Sou filho, eles falaram também. E vários hoje falam, eles diziam que tinham Deus. E Jesus veio revelar que não tinham. Amém? Eles não aceitaram. Ninguém aceita. Tu vê que hoje até um bandido, ele não aceita de falar com ele, que ele não presta. Imagine um que não é bandido, que trabalha, que tem família, que paga as contas, e para aceitar que não presta. Amém? Então, em nome de Jesus, veio salvar disso. Então, em nome de Jesus, quando eu me torno filho, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica que eu sou filho. Amém? E a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Amém? De acordo com isso aqui, eu não posso ver a Bíblia, por isso que a Bíblia diz assim, deixa todo o engano. Mas se é para deixar, é para deixar. E é claro que ele vai ser revelado o engano. Aí a Bíblia diz que eu tenho a capacidade com o Santo Espírito de deixar. Amém? Eu tenho. Não viver como um débil mental, que Jesus me tira da loucura, que é viver no pecado. Eu não sou mais doente mentalmente. A Bíblia diz que eu fui curado. Amém? Eu não posso viver como um maluco, eu olhar o espelho e depois já esqueci. Amém? Isso é uma loucura que nem mesmo a gente aceita em casa, quando se fala alguma coisa e daqui a pouco revela que não escutou nada. Acabei de te falar agora, não aceito, não é isso? Não é assim? Fica com raiva? Pô, mas eu falei contigo, por que tu não fez? E aí com Jesus está pensando que ele é quem? Está pensando que ele é quem? Ele falou, e ele fala para gerar fé. Amém? E é a fé em Jesus, o Filho, que gera todas as outras bênçãos espirituais. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei, Jesus sabia que sois descendência de Abraão, é verdade? Amém? Jesus não nega isso, não mentiu para eles. Sabe, Jesus sabe que eles são da descendência de... Jesus sabe que tu tem um povo na Batista, Jesus sabe que tem um povo aqui, Jesus sabe disso tudo, e ele não vai negar isso, ele não mente. Eu sei que vocês são descendência de Abraão, eu sei que vocês foram batizados, eu sei que vocês frequentavam uma denominação, eu sei de tudo, amém? Ele não vai negar isso, amém? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me. Glória a Deus. Procurar, porque a minha palavra não entra em vós. Por que eu queria matar ele? Porque a minha palavra não entra em vós. Amém? Eu falo do que vi junto de meu Pai. Eu falo do que vi junto do meu Pai. Eu falo do que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Amém? Eu falo do que Deus me fala. Amém? Eu falo do que vi junto do meu Pai. E vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Amém, irmão? Prestando atenção? Jesus aqui é um diálogo com aqueles que diziam ser de Deus. Amém? Junto de meu Pai, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E estava afirmando de Abraão é aquele que Deus pediu o cordeiro. Vai lá, leva o filho e sacrifica para mim.
Abraão é aquele que Deus falou, sai da tua parentela, da onde tu mora, deixa tudo e vai andando aí que eu vou te falar. E ele largou tudo e foi. É aquele que deu o único filho. Amém? Eles estão falando que a promessa de Abraão é deles. Eles eram da descendência de Abraão. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Amém? Porque é natural que o filho faça aquilo que o pai ensina. Se vocês forem da descendência de Abraão, como Abraão escutou a palavra do pai, vocês escutariam também. Amém? Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso quando escutou a voz de Deus. Amém? Abraão não fez isso não. E vocês dizem que são filhos de Abraão? Abraão não fez isso. Amém? Abraão não fez isso. Vocês dizem que Jesus é o Salvador de vocês. Vocês dizem que Jesus é o Senhor de vocês. Mas olha como Jesus se comportou ouvindo a palavra do Pai, transmitindo a palavra do Pai, transmitindo a vida do Pai. Jesus não fez isso que você faz. Jesus não falou o que você fala. Jesus não escolheu o que você escolhe. Como vocês dizem que Jesus é o Salvador de vocês? Como vocês dizem que Jesus é o Senhor de vocês? Jesus não fez isso. Amém, irmão? Amém. Isso é para mim, para todos nós. Jesus falando. Jesus não viveu de acordo com o mundo. Jesus não buscou nada dessa terra. Jesus não mentiu. Só falou a verdade. Se ele fosse o Salvador e Senhor de vocês mesmos, você não faria isso. Amém? Glória a Deus. Vós fazeis as obras de vosso Pai. E Jesus vai aumentando, amém, irmão? A espada vai engrossando com Jesus. E vós fazeis as obras de vosso pai, disseram, pois nós não somos nascidos de prostituição. Amém, irmão? Samaritanos, da mistura, nós não somos. Nós não aceitaram. Amém? Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Olha. Amém? O que ensinaram? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele é Pai de todo do mundo. Não é não. Amém? Não é não. Só alguém que tem Deus como Pai de verdade é quem toma posse de Jesus como Senhor e Salvador e das palavras dele. Amém? Disse-lhe, pois, Jesus, viu? Quem está falando aqui? Viu? Não sou eu. Disse-lhe Jesus. Aí não pode sair. O pastor lá falou, está repreendido em nome do Senhor Jesus, que é isso que fazem para se livrar da verdade, para não ter ela governando. Mas aqui disse-lhe Jesus. Amém? Se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias. Amém? Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse o vosso Pai, vocês iam me amar. Amém? Porque tinha as profecias todas já falando de Jesus no Antigo Testamento. E aqueles que receberam a palavra de Deus da maneira correta, viu que Deus estava ali. Amém?
Glória a Deus. Certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou, não vim de mim mesmo. Eu não falo como um homem, de acordo com o seu querer, para a glória, para a minha glória. Amém? Eu não vim de mim mesmo, não falo o que a carne quer. Eu tenho as palavras divinas, eu tenho as palavras do céu. Amém? Glória a Deus. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Amém, irmão? Sabe quem não entende? Quem não é dele. A minha linguagem é divina. A minha linguagem é celestial. A minha linguagem é do céu. Eu sou do mundo, por isso que falo do mundo. Ele é do céu. Quem é do céu fala as palavras do céu. Amém? Porque não entendeis a minha palavra? Por não poderdes ouvir a minha palavra, não suporta, não quer, ela é muito pura. Amém? É por isso que não entende. A palavra está dizendo aqui, vocês não querem. Quem quer ficar conversando daquilo que não entende? Quem quer ficar conversando daquilo que não suporta? A palavra pura de Jesus incomoda. Por que não entendeis? Claro que não entendeis, porque não tem nada a ver comigo. A minha é celestial, aqui é mundana. Eu quero a mundana. Eu quero a carnal. Não tem como. Amém? Só com uma obra do Senhor no coração. Para querer o outro mundo. Para querer o outro mundo, tem que se livrar desse. Amém? Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém, irmão? E eu sei o que eu tenho que falar contigo. Eu sei o que eu tenho que falar. Quando eu não falo, está havendo uma influência em mim. A Bíblia está afirmando que não é Deus. Quando sai e não é a verdade, tem alguém aqui que é o pai disso, é o que influencia. Amém? É o que diz a Bíblia. Aí agora, para suportar isso, os judeus estavam escutando isso. Que eles não eram da descendência de Abraão, era verdade, mas natural, terrena, humana, não moral, não na santidade de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Os desejos do vosso pai, ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, não se firmou na verdade, não se firmou na verdade. Eu estou escutando o quê? A verdade, e vai ser revelado depois, e está sendo, se eu me firmei na verdade. Amém? Eu me firmei na verdade. Eu me firmei na verdade. Porque a Bíblia diz, aquele que permanecer. Aquele que permanecer será meu discípulo. Tem que ser revelado hoje, domingo, amanhã, que eu estou nela. Tem que ser revelado lá no meu trabalho que eu estou nela. Tem que ser revelado nas minhas escolhas que eu estou nela. Eu me firmei na verdade. Ele não se firmou, porque não há verdade nele. Entra e sai. Entrou e saiu, entrou e saiu, entrou e saiu. É só os que permanecer que sereis meus discípulos. Não pode achar que é cristão de vez em quando. Não pode achar que é cristão só porque participa de uma reunião. Não pode achar que é cristão porque passou 7 dias e parece que na terça-feira falou com alguém. É um estilo de vida. Todo dia. Amém? Amém ou não amém?
Glória a Deus. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Olha o motivo. Porque eu falo a verdade, não quer. Não crê por quê? Porque eu falo a verdade. Esse é o problema. Amém? Por que são poucos? Porque o mundo não quer a verdade. Amém? E aí eu sei, quem quer a verdade? Revela como que quer. Crê em Deus, fazem bem, porque até o diabo responder certo é uma glória. Praticar é minha glória responder o certo. Com Cristo viveu certo a glória do Pai. O conhecimento revela que eu tenho conhecimento, mas quando eu tenho a vida, eu revelo que tenho Deus. É diferente. O conhecimento incha, o amor edifica. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Mas porque vos digo a verdade, não me crede. Quem dentre vós me convence de pecado? Amém? Eu estou em quem? A igreja está em quem? Então, agora, eu tenho que falar como Jesus falou? Quando a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está no céu, é repetir a palavra como Cristo quer. É revelar a vida que Ele deu. Então, qual é o normal? Nós somos pecadores mesmo. Mas Jesus não fala isso não. Olha o que Jesus falou para um povo. Quem de vós me convence de pecado? Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Quem dentre vós me convence de pecado? Ninguém, né? Se vos digo a verdade, por que não credes? Olha o problema que é o pecado. Amém? Bem, vocês não conseguem me convencer, mas porque eu digo a verdade, então por que não crer? Glórias ao Senhor. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Amém? Aí aqui vai para o espiritual. Quem não vocês escutam, mas depois revelam que não escutam. Qual é o motivo? Não sois de Deus. É o motivo. Amém? É o que está na Bíblia. Responderam, pois os judeus lhe disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tem demônio? Vai piorando a situação. Por isso que a Bíblia diz que o mundo vai o quê? Nos odiar. Te odeia o mundo. Aqui, Jesus vai te imprensando e falando, tu está sujo. Tu é sujo, não deixa sair. Aí o mundo matou ele, amém? Matou ele e pensou que tinha matado, né? Mas era o plano do Pai, era o plano para te livrar e me livrar da mentira, te livrar da segunda morte. Por isso que ele fala assim, por isso que o apóstolo Paulo falou, aí eu sei desse conhecimento, eu repito, ainda enquadro alguém porque eu tenho conhecimento, mas e a vida? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o único meio de salvar uma alma. Se eu escondo esse poder, por isso que a Bíblia diz que é a ira de Deus que está em cima, porque eu me envergonho do único meio de salvar uma alma. É a ira que está em cima, não é o amor de Deus. Amém? Não dizemos nós bem que és samaritano que tens demônios? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra meu Pai. Não estou endemoniado, seja lá o que estiverem falando, seja lá o que estiver falando. É um fanático, está endemoniado, seja lá. Não, eu só honro meu Pai.
Amém? Então, não interessa o que vão falar, não interessa o que vão fazer. O que interessa é que eu honro o meu Pai. Não tem mais ninguém nessa terra ao qual eu me preocupe mais a honrar. Eu honro o meu Pai. Amém? E vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque julgue. Por isso ele está falando, porque eu não falo de mim mesmo. Eu não falo para me gloriar, eu não falo para o povo ficar me exaltando. Eu não falo o propósito não é esse. Amém? Quem fala a verdade não busca a glória para si. Há quem a busque a minha glória e julgue. Quem busca a minha glória, a minha exaltação, quem busca, que ele julgue. Não interessa que vocês, eu não quero a glória de vocês. O que interessa é que quem busca a minha salvação, quem está comigo, quem me exalta, ele é que vai julgar. Ó Jesus, meu negócio é com o Pai. Amém? Quem está comigo, descanso é quem está comigo. A minha glória, a minha honra, a minha exaltação é tudo com Ele. Quem vai julgar é Ele, eu não busco a minha. Amém? É isso que o Senhor está falando. Glória a Deus. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Imagina, Jesus já falou que eles estão endemoniados, já falou que são filhos do diabo, e agora manda uma dessa. O que Jesus fala? Amém, irmão? Porque Ele pode. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Olha o resultado disso. Jesus vai apertar o mundo espiritual entrando em cena, e ele só no terreno, não entendendo nada, mas ficando com mais raiva. Amém? Nunca verá a morte. O que eles falaram? Disseram, pois, os judeus, agora temos a certeza, conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que Abraão e o nosso pai que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Porque, claro, cadê Abraão? Está morto. Cadê os profetas? Todos eles mortos. Amém? E ele fala, quem guardar a minha palavra nunca vai ver a morte. Amém? Jesus está falando, chegou a eternidade. Ninguém vai passar pela segunda morte. Ninguém vai. Quem guardar a minha palavra não vai ver a segunda morte, não vai ver a morte eterna, mas vai viver para sempre. É isso que Jesus está falando, Jesus tirando eles do mundo, Jesus tirando eles da carnalidade, da incredulidade, e está dizendo assim, ó, vem para o mundo espiritual, vem para a eternidade, só guardando a minha palavra. Isso aqui é a segunda morte que eu estou aqui para não experimentar, e graças a Deus Ele salvou. Quem me obedecer, quem me ama, quem guarda a minha palavra, esse é o que me ama. E se guardar a minha palavra, tomar posse do que eu sou, Jesus está falando, quem crê nele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre e jorrará para a vida eterna. Só pensa na eternidade. Jesus está falando para alguém que já pensava que estavam salvos. E Jesus vai afirmando verdadeiramente quem ele é, porque tinha que enxergar, sabe o quê? Jesus é a imagem expressa do Deus invisível. O que significa isso? Jesus é a imagem expressa do Deus invisível. Se alguém quisesse conhecer Deus, quem ele é, a natureza, o poder, era olhar para Jesus. Ele agindo, falando, todos, quem creu, viu Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora esse poder,
aquele que cumpre tudo em todos. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu tenho que falar igual Jesus falou. Eu tenho que revelar a vida, porque aí a Bíblia diz, depois no versículo, que eu posso passar para os outros, mas só por conhecimento, mas se torna uma realidade. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Olha o que a Bíblia diz. Seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo porque ele é santo. Como? Quando eu estou com ele. Se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga de acordo com a obra de cada um, andar em temor o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com qualquer sangue que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Os nossos pais só ensinou besteira, só desgraça, mas foi com o precioso sangue de um cordeiro imaculado, incontaminado, que estava oculto antes da fundação, mas foi manifestado agora a vós, por amor de vós. Amém? É esse Jesus que quer salvar, que está falando para um povo que afirmava que era de Deus. E ele foi apertando e falando, não são, vocês são do diabo, vocês são filhos do diabo, onde a mentira se encontra, o diabo se encontra. Mas a Bíblia diz que se eu permanecer até o fim, serei salvo. E a Bíblia diz que essas palavras têm que entrar, ela faz a obra e permanece. Palavra, impossível separar a palavra, o conhecimento, com a vida eterna que ele deu. Quem está com Cristo está com a palavra. Quem tem o Filho tem a vida. Amém, irmão? Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Amém, irmão? Veja bem, se eu glorifico a mim mesmo, todo aquele que glorifica a si mesmo, se acha o tal, e vai falando como se fosse autoexistente, vai falando, o Espírito Santo, a glória desse burro não é nada. É um inútil de pensar que é alguma coisa sem Jesus. A minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Amém? E vós não o conheceis. E Jesus vai afirmando. Eles afirmam que são filhos, que são bem, mas vós não conheceis, mas eu conheço. Amém? Aí eu tenho que repetir isso com Jesus. Eu tenho que repetir o que Jesus falou, eu tenho que sentir isso na alma, que é uma verdade aqui dentro. Amém? O qual dizeis que é vosso Deus, e vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Amém? Se eu fizer como qualquer outros fazem, que não esteja de acordo, eu não posso, porque eu conheço. Porque eu conheço. Amém? Se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Vou fazer isso só para agradar vocês. Mas conheço e provo. Qual é a prova aqui? Eu guardo a palavra dele. Revelo que sempre quando há uma necessidade, ela aparece. Já pensou quem aqui fica feliz se ir lá no guarda-roupa em algum lugar buscar algo muito importante e chega lá e botou lá, aí chega lá para pegar, ainda mais no momento de pressa, que é remindo o tempo, no momento de pressa é uma oportunidade para fazer e não achar.
e sabe que botou lá. Qual o sentimento? Qual o sentimento? Fica com raiva? Sempre quando o Espírito Santo está ministrando para ele botou a palavra lá. Ele botou a vida lá. Então, a qualquer momento vai ter que ser revelado, ele vai vir e vai ver se está lá. E vai aparecer. Amém? Vai estar lá, guarda, está aqui guardado. E quando eu vou viver, escolher, me manifestar, falar, vai ser revelado que ficou aqui guardado. Que ficou aqui guardado. O meu tem 21 anos. E vai ficando melhor, que é o que diz a Bíblia. Serei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Eles entenderam o quê? Tudo errado, é mesmo? Ó, quem não tem o Espírito Santo fala um montão de besteira. Não consegue falar a verdade. Amém? Porque Jesus, Abraão viu meus dias. Ele nem tem 50 anos e viu Abraão. Jesus está trazendo sempre para uma visão espiritual, sempre para o mundo espiritual, uma vida não material, não mundana. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? É uma ofensa a gente colocar qualquer sujeira perto de Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Amém? Glória a Deus. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Amém, irmão? Esse é o Jesus que tem falado conosco. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito se somos filho ou não. Quem é da verdade, vem para a verdade. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Quem é de Deus, revela o caráter de Deus. Onde o mundo se encontra, não existe o Espírito Santo. As minhas escolhas vão revelar, a escolha que eu vou falar, as escolhas que eu vou fazer, revelam se eu sou filho ou não. A Bíblia revela como um filho vive. Essa é a verdade da Bíblia. Se o Filho vos libertar, não está escrito verdadeiramente à toa. O servo não fica para sempre. A palavra não domina ele. Isso aqui é espiritual. O servo não fica para sempre. O filho fica para sempre. Se esse filho, que estava antes da fundação do mundo, antes que tudo existisse, eu sou. Amém, irmão? É esse Jesus que quer livrar todos do engano, para não pensar que vai entrar de qualquer jeito. Amém? Não é por frequentar, não é por ser batizado, não. Tem que revelar o caráter de Deus. A vida celestial que ele falou, está consumado. A vida eterna ele deu. Se não revelar essa vida, revela que não tem o Filho. Porque quem tem o Filho tem as palavras dele, que é espírito e vida. Amém, irmão? Amém. Que o engano caia por terra no nome do Senhor Jesus. Quem é de Deus, vem para a luz, para revelar as obras que tem feito, porque elas estão feitas em Deus. Amém? Quem não é de Deus não vem para a luz, porque vai ser revelada as suas obras mais. Isso é Bíblia. Amém? Quem é de Deus, ama Jesus, obedece, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e vamos nos manifestar a Ele. Amém?
Vamos colocar de pé no nome do Senhor Jesus.